Olá pessoal, olá Caio. Ô pastor, como é que o senhor está? Paz, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus é bom. Que bom ter você aqui com a gente. Esperar aí um pouquinho o pessoal tá entrando, se conectando, para a gente ter essa conversa bacana hoje à noite. Prazer é meu, pastor. Especialmente de estar entrando nessas mídias. Estamos todos juntos aprendendo, viu? Todo mundo no mesmo barco. E esse tempo tá sendo tempo de aprendizado e crescimento, É verdade, literalmente. literalmente. Turma A gente, a chegando, gente pensa entrando que não, aí. mas a gente vai vivendo, a gente vai vivendo a inovação sem perceber que está vivendo a inovação. É verdade. E eu fico feliz em estar com você aqui essa noite, viu? Para mim é uma honra. E eu acredito que vai somar muito aqueles que estão no mundo de negócios, como também eu acredito que pessoas que idealizam e sonham com isso podem também já aprender com um tempo difícil como esse que a gente está vivenciando e aprender como empreender, colocar o teu sonho em prática também. A gente aprende muito com esses tempos difíceis. Deixa eu apresentar para vocês nosso convidado, o Caio. Caio, ele é mestre em administração de negócios pela Universidade de Pittsburgh, ali na Pensilvânia, Estados Unidos. É engenheiro mecânico pela UFC, Universidade Federal do Ceará. E há mais de 20 anos ele atua no mercado de energias renováveis, com abrangência nacional e internacional, não é pouca coisa não, viu? É E isso. além de experiências na indústria automotiva e gestão executiva de negócios. O Caio é casado há 16 anos com a Priscila Davi e pai das fofuras, né? São duas fofuras, vocês precisam conhecer. É o Davi, né? E a Lia. Ele é membro da cidade, é oficial da nossa igreja também, é um diácono. Me auxilia também no Ministério do Ensino, Ministério da Palavra, em nossa igreja. É servo do Deus Altíssimo, comprometido com o engrandecimento do reino de Deus aqui nessa terra. E é uma alegria para mim poder ter uma pessoa com tanta experiência no mercado, poder compartilhar essa noite aqui um tempo com a gente, com pessoas que empreendem, com empresários que têm sido afligidos com esses dias que nós estamos vivendo. Costumo dizer que as crises, elas são reveladoras. E mais que nunca essa crise revelou não apenas problemas no sistema de saúde, na política, na moral dos governantes, na segurança pública, na economia, no grande problema de informalidade que nós temos no Brasil e na complexa legislação tributária e trabalhista. E claro, não podia deixar de ser também nas nossas empresas. E é certo que as crises elas têm poder de provocar problemas, mas eu penso que um dos grandes poderes da crise é revelar. A crise também ela é reveladora. E eu lembro que a última crise, Caio, um dos grandes ganhos que a gente teve, um dos grandes benefícios da última crise, é que muitas empresas, em grande parte, elas começaram a descobrir o quanto elas deviam enxugar despesas. A maré estava alta, todo mundo estava alto, e às vezes tinha algumas despesas que o recurso estava indo para o ralo, diminuindo ali a taxa a lucratividade no negócio, e às vezes aquilo não estava tão atento porque as entradas estavam fluindo de uma forma muito abundante, né, digamos Uhum. assim. E aí o que acontece? Quando elas precisaram parar, elas começaram a perceber que existiam contratos com preços inflados, que o mercado já tinha soluções mais em conta daquilo que eles estavam pagando, contratos automáticos de serviços que muitas vezes eles estavam pagando bem acima dos novos valores de mercado de quem estava entrando, ou novas empresas que entraram com novas soluções mais em conta. Então foi um tempo de enxugar muitas despesas também, né? Uhum. Foi um tempo de enxugar muitas Verdade. despesas. E aí, Caio, para hoje, essa história do Covid-19, esse novo coronavírus, essa pandemia, de repente a gente fechar tudo que é loja, nós estamos indo aí para quase 2 meses com muitos comércios parados, né? E algumas indústrias. Qual será a maior revelação que esta crise traz para o empresário? Eu tenho uma leitura, pastor, que a humanidade ela passa por etapas que são cíclicas ao longo da nossa história.
E, como o senhor bem relatou, né, a crise de 2008 ela trouxe uma grande contribuição no que diz respeito à otimização de processos, à otimização de recursos. E isso, na verdade, foi o resultado da forma como as empresas se encontraram quando elas se depararam com a limitação daqueles recursos. Eu diria que a crise de 2008, assim como o momento que nós estamos vivendo, esse momento não somente de crise, mas um momento de grandes oportunidades, eles vão trazer a gente num processo de aceleração pelo nosso desenvolvimento empresarial. Eu gosto de dizer que as crises elas são agentes que promovem a aceleração no desenvolvimento do seu negócio, no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento... Ela acelera a forma como você lida com as situações, com as pessoas, com os recursos, com os seus negócios. Na medida que você é confrontado a sair da sua zona de conforto e a romper com o seu poder de adaptação. Nós, seres humanos, né, e assim nós levamos isso para os nossos negócios, nós temos uma capacidade talvez impercebida por muitos, que nós buscamos uma zona de conforto, seja nos nossos negócios, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida pessoal. E quando a gente encontra aquela zona de conforto, a gente cria uma inércia que atrapalha a gente a dar o próximo passo. E esse momento de crise, ele acaba revelando para a gente a necessidade, ele acaba acelerando e fazendo com que você possa vencer essa inércia e buscar esse próximo passo, não mais por uma opção, mas numa ação de sobrevivência. E isso acontece em várias etapas das nossas vidas. Eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Alguns meses atrás eu fui fazer um check-up normal, como eu sempre faço, e eu descobri que eu estava com pressão alta, sem sentir nada. Isso rompeu a minha zona Perigo, de né? A pressão conforto alta, né? e Ela me é muito fez silenciosa, né? Exato. E me fez mover um processo de aceleração na busca por uma alimentação e por hábitos de vida mais saudáveis. Que eu sempre tive a percepção que eu precisava ter isso, mas que eu achava que não era o momento, ainda dava para esperar até amanhã. E assim acontece também com os nossos negócios. Então, a lição que eu estou vendo no Covid-19, ou a lição que a gente vai enxergar no pós-Covid-19, é como que nós estamos medindo a sustentabilidade financeira da nossa empresa. Como que nós estamos medindo a forma da gestão financeira dos recursos que nós temos e, na medida que você faz a gestão desses recursos, como que você está empregando, como que você está alocando, com o que você está contratando. Essa seria a primeira revelação. E a segunda revelação, que é consequência disso, é como você definiu o padrão de consumo da tua empresa. Você está entendendo? Então, você acaba fazendo... É um binário que caminha junto. A sustentabilidade financeira da empresa, e ela vai implicar na forma como você define o padrão de consumo que você está alocando para a sua empresa. E essa Muitas primeira vezes... também, né, Caio? Tem um outro risco tem um outro problema muito comum que a gente percebe no empresariado brasileiro de confusão patrimonial, né? Sim, sim. E aí, é o ponto que eu queria abordar, né? Quando a gente começa a definir o padrão de consumo da empresa, normalmente nós definimos esse padrão de consumo não pela necessidade do nosso negócio, mas nós acabamos sendo induzidos pela sociedade a medir pela régua do concorrente ou pela régua do próximo. E quando a gente faz isso, muitas vezes de forma impercebida, nós começamos a colocar o nosso negócio, a nossa operação em risco. E aí entra duas formas que a gente precisa estudar para isso, né? O que eu acho que a gente precisa enxergar nisso? Como que eu enxergo o meu negócio? Como que o Caio faz o negócio dele? A gente tem um jargão no mercado financeiro que diz assim: não me diga o que fazer com o seu dinheiro, me diga o que você faz com o seu. O que eu faço com o meu dinheiro, eu sei. Você me diz o que você faz com o meu. No meu negócio, eu costumo dizer o seguinte: eu costumo procurar os fatos que vão me balizar para dizer qual que é a saúde financeira do meu negócio naquele determinado momento. Em cima daqueles fatos, eu vou dizer se a forma como eu estou alocando os meus recursos, eles estão adequados ou não, não para o modelo de negócio que eu desenhei lá atrás, mas para o modelo de negócio que eu estou vivendo hoje. Porque quando você começa a avaliar a sustentabilidade financeira da empresa,
você começa a enxergar que o seu modelo de negócio, ele muda e ele é um ser vivo, que ele vai evoluindo ao longo do tempo. E você precisa estar ligado nesse movimento para que você possa ter competitividade não somente financeira, capacidade de competir, oferecendo um preço melhor e um serviço melhor, mas para que você possa ter competitividade tecnológica. Nós vivemos um dia hoje onde o produto que você desenhou há 6 meses atrás, hoje ele já se torna obsoleto. Seja porque mudou a demanda, seja porque mudou a forma de oferta, ou seja porque mudou o mercado. Então eu acredito piamente que esses dois fatores, a forma como você mede a sustentabilidade do seu negócio e a forma como você define o seu padrão de consumo, e aí o padrão de consumo da sua empresa, isso é, os contratos, aonde vai ser a sua sede, quantos funcionários você vai ter, qual é o perfil desses funcionários, vai definir a relação como você vai lidar com o futuro. E essa relação com o futuro, ela pode ser num cenário de crise, como a gente está vivendo hoje, ou não. A bem da verdade, quem tivesse se preparado para esse cenário de hoje, e aí quando eu digo preparado para o cenário de hoje, eu não estou dizendo que alguém seria capaz de prever o que nós estamos vivendo, que eu não acredito que exista esse modelo. Mas se você tem uma reserva de capital que é recomendada em qualquer curso de iniciação para quem vai abrir um negócio próprio, você vai estar preparado para aproveitar as oportunidades desse momento de demanda reprimida que está se formando. Perfeito, Caio. Acho que é extremamente importante. Eu vejo que essa deficiência na educação financeira que, em geral, nós brasileiros temos, ela acaba também, claro, sendo levada para o mundo empresarial. E muito bem colocado seu posicionamento. E eu também Tem uma, tem uma, lembro dessa tem uma questão que você pesquisa interessante, tem uma pesquisa fala. interessante que foi divulgada pelo Sebrae recentemente. O Sebrae fez uma pesquisa para estudar a forma como o empresariado está reagindo no momento que nós estamos vivendo diante das ofertas financeiras que foram feitas para o empresariado. 29% das empresas desconhecem as operações financeiras que estão ofertadas para ela em regime incentivado. Quantos Ou por cento? seja, 29? nós temos aqui em números grandes pouco menos de 1/3 do empresariado tentar ter acesso a essas linhas de financiamento e não conseguiram. Seja porque não tem um passado empresarial estruturado, a ponto de se demonstrar uma DRE, um relatório contábil, um fechamento contábil da empresa, ou seja porque já vem num movimento de alavancagem hoje, não consegue honrar com as dívidas assumidas outrora. E aí entra o ponto que eu insisto, né? Da gente medir dentro do nosso negócio conforme o resultado que nós estamos produzindo. E não conforme o nosso desejo pessoal, que isso também é muito forte, né? O pequeno e o médio empresário, ele acaba criando um amor pela empresa como se fosse um filho, e às vezes ele sonha muito alto e esquece que aquela conta tem que fechar. E aí, quando ele se depara com um momento como esse, ele não consegue passar a próxima milha. Verdade, verdade. E quais são os principais desafios das empresas hoje e como elas devem responder a esses desafios? Nós Eu estamos diria aí com que, eu diria que um grande empresariado aí, grande parte está com mais de 1 mês e meio com as lojas fechadas, né? e aí Com folha para segurar, com pagamento para fornecedores para fazer, aluguel para negociar, é tanta coisa, né? E se reinventar num tempo como esse, né? num tempo como esse. Eu acho que a resposta para essa pergunta ela é quase que óbvia, né?
Principal desafio da empresa no dia de hoje, não é isso? Eu acho que se você perguntar hoje para qualquer empresário, a resposta dele vai ser uma palavra com 5 letras. Caixa. Eu preciso de caixa. O pessoal A segunda necessidade... já vinha um tanto descapitalizado, porque aquela crise de 2008, nem todo mundo tinha se recuperado, né, Davi? Não é, Davi? Exatamente, exatamente. Aí você fala assim, e a segunda demanda qual é? É caixa. E a terceira demanda é caixa também. É verdade. Porque, a bem da verdade, a forma como a maioria dos pequenos, médios negócios estão desenhados, eles não têm um regime de caixa que consiga sobreviver a mais do que 60 dias. Se você está na indústria de... Eu caí? Ficou sem áudio e aí eu saí e chamei de novo. Perfeito, então, tá agora. Na indústria de consumo e na indústria... Como eu dizia, tem essa pesquisa que ele demonstra que essa curva de caixa de sobrevivência das empresas, elas estão flutuando entre 15 e 60 dias. E a indústria de consumo e o comércio, ele está flutuando em torno de 20 dias. Então, a média de caixa que nós teríamos nesse nicho específico para sobreviver a um processo de lockdown ou uma perda de faturamento, ela está flutuando em torno de 20 dias. E nós já estamos indo para um período que equivale a 3 vezes isso. Então, a demanda inicial é caixa. Não tem outra palavra. Daí as iniciativas que foram feitas, elas estarem voltadas para o atendimento de demanda de folha de pagamento, o encorajamento de renegociação de despesas, e aí junto com isso vem a postergação de impostos, junto com isso vem a carência de financiamentos bancários e outras demandas que você tenha, porque há essa demanda de caixa. Agora, por outro lado, existe um ponto que a gente precisa também ter muito claro do ponto de vista do gestor do negócio, né? Alguns bancos eles estão abrindo operações de crédito e linhas de financiamento, alguns até fazendo um repasse de linhas do governo, mas é necessário que o empresariado observe qual é o custo final que ele vai ter dessa dívida. Um recurso do BNDES, que ele apresentava o seguinte: o BNDES que está saindo lá na conta a cerca de 15%, quando ele sai na conta do funcionário, ele sai a 11% ao ano. Como que você tem uma taxa básica de 3%, um cenário, uma expectativa de mercado de um ano de faturamento de 6 ou no máximo 9 meses, e você consegue pagar um financiamento com 11%? 4 vezes maior do que a taxa básica. Exato. Então, assim, isso tem que ser observado, porque aí entra a outra vertente do gestor de negócio. Eu preciso, de fato, me reinventar e não insistir em fazer a mesma coisa. Seja me reinventar através de um comércio eletrônico, se o meu negócio permite, ou seja me reinventar buscando uma outra operação, buscando um outro negócio. Então, assim, como que se conseguiria manter-se ativo nesse momento, praticamente do lockdown aí, e faturar em tempo de quarentena? O problema é caixa, parece que as empresas estão sofrendo também de falta de ar, né? Parece que o coronavírus ele não afeta só a respiração de nós seres humanos, mas as empresas também, falta de caixa é falta de ar para respirar, né? Então, como que a gente consegue manter ativos os negócios e faturar em tempo de quarentena? Essa pergunta é uma pergunta de $1 bilhão, né? Essa pergunta eu diria para você que quem souber dessa resposta, ele tem 2 grandes contribuições a dar para a sociedade. A primeira é livrar do fracasso 90% dos pequenos e médios empresários. E a segunda é fazer uma grande ação social. A minha... Mas eu não sei. Mas, por ficar no eu não sei, né? O que eu queria compartilhar é o que eu tenho feito com o meu negócio. O que eu tenho feito com o meu negócio é tentado conduzir o meu negócio em cima de 2 pilares. O primeiro pilar é um pilar técnico, que ele basicamente se sustenta em cima do que eu sei, o que eu conheço para o meu negócio. A melhor pessoa para falar sobre o meu negócio sou eu, que estou vivendo ele, que estou operando no mercado e que estou fazendo aquele negócio acontecer. E no momento que eu não me sinto qualificado para fazer aquele trabalho,
Aí eu tenho que acender a primeira luz amarela e dizer o seguinte: eu não estou, de fato, dedicado no meu negócio na medida do que ele me solicita. Esse é o primeiro pilar. Você precisa estar esperto para isso. Você não vai achar a solução do seu negócio no concorrente, no outro, ou ouvindo a opinião de um grande consultor. Você vai achar dicas, você vai achar métodos, você vai achar indicações. Mas o expert do seu negócio, em fazer ele acontecer, tem que ser você. Você que conhece seu produto, seus clientes, a particularidade. O outro concorrente tem um outro segmento que atende, né? Outra Conhece o dele, particularidade. conhece o cliente dele, a demanda do cliente dele, as vantagens do cliente dele. Isso. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o pilar do Caio, servo de Deus. Eu chamo ele de pilar do Zé. Eu tive um chefe que tinha, às vezes estava num cenário que não tinha solução, aí ele olhava para mim e dizia assim: te vira, Zé. E aí aquele te vira, Zé, ele me lembrava um professor que eu tinha no tempo que eu fazia colégio técnico, que tinha umas provas de habilidade manual, que ele olhava para mim e dizia assim, eu dizia: professor, como é que faz isso? Aí ele olhava para mim e dizia assim: jovem, use o pulmão. Eu dizia: professor, não entendi. Ele falou: prenda a respiração e põe na sua cabeça, você só vai respirar de novo quando você terminar. Aí você vai ver o que você faz, que você não vai morrer. E aí eu trouxe esse negócio comigo. E quando eu me deparei com a primeira crise que eu enfrentei, eu parei um dia e eu fui olhar na Bíblia o que a Bíblia tinha para me ensinar sobre isso. E aí foi quando eu batizei ele como o pilar do Zé. E eu encontrei que a primeira pessoa que lidou com uma grande recessão e com um grande problema que falou ao meu coração foi o Zé. A gente chama de José do Egito, mas eu chamo ele aqui intimamente de Zé. E o Zé me trouxe 3 lições valiosas que eu trago para o meu dia a dia. A primeira lição é o seguinte: o Zé, ele trabalhou desde cedo e ele trabalhava independente do que ele recebia. O Zé cuidava das ovelhas de casa, ele foi vendido pelos irmãos, mas ele continuou trabalhando. Ele foi preso e foi escravo no Egito, mas ele continuou trabalhando e fazendo o melhor dele para Potifar. Ele foi injustiçado por Potifar e foi para a prisão, mas ele continuou trabalhando e sendo o melhor da prisão. Até que chegou uma hora que esse cara foi capacitado por Deus para lidar com a grande recessão que o Egito passou, que foi ainda. E quando eu me deparo dentro dessa situação, eu lembro do Zé, eu dobro o meu joelho e eu digo: Senhor, aqui eu estou, querendo ser o Zé. Quem dá a interpretação dos sonhos é você. Então, em nome de Jesus, me ajude. Nada porque melhor agora eu do não que sei. ele, né? Para ajudar a gente a interpretar esse tempo, é verdade. São nesses momentos que eu recebo alguns dos insights que fizeram eu me reinventar ao longo desses 20 anos. E debaixo da glória de Deus, debaixo da bênção de Deus, a gente está onde a gente está. Hoje eu digo que o maior ativo que eu tenho são 2 filhos, porque eu não poderia tê-los. E o Senhor me deu. Glória a Deus, que bênção, Caio. Maravilha. Não é um tempo fácil mesmo, com certeza. Mas eu acho que José é uma grande inspiração também para a gente. Concordo plenamente com você e com esses ensinos. E aí, nesse momento, Caio, a gente precisa de muito equilíbrio emocional, de modo a gente conseguir tomar decisões com racionalidade e segurança em tempos de incertezas. Como que a gente consegue isso, Caio? Você é uma pessoa muito centrada, né? Você é uma pessoa muito equilibrada, seus processos decisórios, né? Você é um homem muito racional, mas também a dimensão espiritual você nunca deixa à parte, como você acabou de citar José aí como um pilar. Então, explica pra gente aí como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio emocional e tomar decisões com racionalidade nesse tempo tão incerto. Eu acredito, pastor, eu acredito piamente que a honestidade ela é o melhor caminho para o equilíbrio emocional. E principalmente quando nós falamos dos nossos negócios. Nós precisamos ser honestos com os nossos negócios. Nós precisamos ser honestos quando a gente reconhece o momento que nós estamos, o faturamento que nós temos, o forecast de venda, de futuro, de faturamento que a gente vai fazer. Não adianta eu querer fazer um plano de negócios do jeito que eu gostaria. Eu tenho que fazer um plano de negócio do jeito que o mercado se comporta e do jeito que o mercado vai me dar a condição de executar. E sendo honesto comigo mesmo. Principalmente se eu estou começando um novo negócio. A gente sabe que começa um novo negócio é uma
demanda de investimento de caixa durante pelo menos os primeiros 18, 24, 36 meses, dependendo do setor que você está especificando. E muita Então não paixão adianta você junto, querer né? começar um negócio, E muita paixão não adianta junto, você né? querer começar um... Sim, muita paixão, muito ânimo, muita... Você acaba abraçando aquele negócio como sendo tudo que você tem. Mas você tem que entender que você tem que manter a racionalidade. Principalmente se chega num determinado momento e você diz, agora é a hora de eu fechar esse negócio e começar outro. Transformar ele, reinventar ele, para que eu possa dar esse próximo passo. Então eu acho que a honestidade, ela é o grande... Para mim, a honestidade é a grande arma para manter o equilíbrio emocional. Eu não gosto de surpresas. Eu acho que surpresa é o resultado da falta de planejamento. Você é surpreendido quando você não se planejou para um determinado cenário. E isso vale para o bom como isso vale para o ruim. Teve um fato interessante, uma curiosidade dessa nossa pandemia. O mercado de esporte ele foi extremamente impactado pela pandemia. Mas teve um setor específico, na verdade um evento específico, que não teve o seu faturamento anual afetado pela pandemia. Todo mundo já deve ter ouvido falar, especialmente o senhor, que é um praticante do esporte, do torneio de tênis lá de Wimbledon. Isso é Torneio um que bom mexe, esporte, viu, de praticar. movimenta quantias milionárias. Sabe o que aconteceu com o Wimbledon esse ano? O Wimbledon teve o campeonato suspenso, prejuízo financeiro zero. Porque na apólice de seguro de Wimbledon havia uma previsão de seguro contra a pandemia. E eles faturaram tudo o que deviam faturar. Olha só. Aí a pergunta que eu faço é, aonde está a nossa cultura de fazer seguro? Qual é o seguro que você tem do seu negócio? Nós, empresários, que nós conduzimos os nossos negócios, qual é o seguro que você tem seu? Talvez você tenha seguro do seu carro, mas talvez você esqueça que você possa passar um mês na UTI sem condição de conduzir o seu negócio. E aí? Então, eu acho que a capacidade de você Maravilha, lidar maravilha, Caio. com honestidade, ele vai te criar cenários que vai trazer para você o equilíbrio emocional. Porque, de fato, se você não tem essa previsão, se você não fez esse planejamento e você se depara com uma situação que você está incapacitado de conduzir aquilo e você sabe que tem família, que tem filho para comer, que tem conta para pagar, manter... Bacana, muito bom mesmo, Caio. Você que está participando aí com a gente, coloca aí no comentário qual é o setor que você participa, né? Qual é o setor de negócios teu, tá bom? Já que o Caio falou de planejamento aí, né? A importância do planejamento, em geral, o brasileiro, Caio, ele é muito empreendedor, ele tem esse espírito empreendedor, eu acho isso muito bacana, eu acho que isso tem a ver com essa capacidade criativa do povo brasileiro, né? É verdade. Mas nós somos fracos, essa é a verdade, né? Eu sei que você é um excelente cara do plano, da gestão, mas em geral nós brasileiros... Jesus que é bom. Aí, ó. Cozinha industrial aí, pessoal da agropecuária, bacana. Mas nós brasileiros geralmente temos problema na área de planejamento, na área de gestão. E em uma hora como essa, é muito fundamental esse espírito empreendedor, né, para encarar uma crise. Mas sem É planejamento e verdade. gestão, facilmente os negócios acabam afundando. Então, nesse momento, tem muita empresa já na UTI. Eu temo que muitas empresas acabem não abrindo as portas depois desse lockdown, né? Então, assim, neste momento, né, quais seriam as principais questões de planejamento e gestão o empresário deve levar em conta na reorganização do seu negócio? Porque eu acredito que não tem nenhum negócio que pode permanecer do jeito que está. Ele precisa de uma reorganização diante do problema, até que você já citou, de caixa, caixa e caixa, né? E não é Concordo. só isso também, né? E não é só isso também, né, Caio? Acho Não. que comportamento de consumidor vai mudar, né? Processo de decisão de compra, né? Acho que muita coisa vai mudar aí. Aquele comentário que eu fiz, né, que o nosso modelo de negócio ele precisa ser reinventado. O seu produto vai precisar ser outro. E a gente está enxergando isso nas nossas relações de consumo hoje. Mas deixa eu voltar um pouco aqui para a nossa capacidade empreendedora, né? Nós somos tão empreendedores, e aí quando a gente se alia assim com nós nordestinos,
que estamos tão acostumados a lidar com a dificuldade, com o despreparo, a nossa resiliência, ela é tão grande. A gente tem um dito popular que a gente fala que para fazer negócio aqui no Brasil, a gente tem que ter queixo de borracha e estômago de aço. Para você poder aguentar o tanto de pancada que você toma e digerir tudo aquilo que você é obrigado a engolir. Por conta disso, cara, já teve algumas pessoas que me disseram o seguinte, que o brasileiro, quando vai para fora, ele nada de braçada É em cima verdade, dos outros na é hora de empreender verdade, negócio é fora. verdade, é verdade. Eu tive um choque quando eu fui fazer esse mestrado nos Estados Unidos e eu fui apresentado a forma como eles fazem negócio. Porque eu falei, se isso existe lá no meu Ceará, a gente ia dominar o mundo. Aquela história de que o cearense ia virar um estudo da NASA, era verdade. Porque, de fato, você juntaria a capacidade, o interesse, a vontade, a determinação com as condições necessárias para se construir. Mas, assim, eu acho que a gente precisa também reconhecer que a nossa força de vontade, a nossa capacidade de empreender, a nossa resiliência, se ela não for controlada, ela joga contra o nosso negócio. A gente muitas vezes se confia nessa nossa vontade, nessa nossa garra, e esquece de se preparar tecnicamente e de preparar o nosso negócio tecnicamente para se perpetuar ao longo do tempo. E aí eu queria destacar 3 fatores na reorganização que eu acredito que é necessário no cenário que nós estamos vivendo hoje para que amanhã nós possamos colher o melhor dos nossos negócios. O primeiro fator que eu acredito que é necessário você repensar no seu negócio é o seu mercado. Como que o seu mercado vai ficar pós-pandemia? Quem vai ser o seu cliente pós-pandemia? E qual a demanda e o diferencial que o seu produto vai agregar pós-pandemia? Eu acho que todos nós, independente do nicho que a gente esteja atuando, a gente precisa se fazer essas perguntas e entender como que nós vamos redesenhar o nosso modelo de negócio. No primeiro, sobre o pilar do mercado. Porque o mercado ele vai se transformar. E quem tiver mais preparado para essa transformação vai conseguir colher os primeiros frutos. E vai entrar no mercado com uma diferença. Como sendo a empresa que chegou para me atender na hora que ninguém estava preparado. Esse é o primeiro ponto. O segundo pilar é caixa. Não tenha dúvida que para você adequar o seu negócio, atender esse novo mercado e chegar lá primeiro do que o seu concorrente, você vai precisar de um novo ciclo, seja de investimento, ou seja de abrir mão dos seus resultados dentro da empresa, para que a empresa possa reinvestir e se reinventar. Essa reinvenção ela não vai acontecer sem um aporte de recursos. Então você precisa se preparar para isso. E aí você tem 2 formas de se preparar. Se você tem recurso próprio, se você tem equity, excelente. Se você não tem, está no momento de você começar a estudar as linhas de crédito que o banco está levantando, que cabe dentro do teu negócio. Não é o que o gerente do banco está te oferecendo. É o que cabe dentro do teu negócio. Senão você também pode se apertar nessa corda. E por último, a sua capacidade de faturamento. O que é a capacidade de faturamento? Não adianta nada você ter produto, você ter mercado, você ter caixa e você não ter processos de controle e de execução que assegurem que, número 1, você vai atender o seu cliente, você vai entregar o seu produto como é devido e, por último, e mais importante, você vai ter pessoas que vão se relacionar com essas outras pessoas que vão estar saindo da mesma sensação de incapacidade que você passou. E aí o relacionamento humano e a empatia do brasileiro vai fazer diferença. Caio, e como é que eu aplico isso para o meu negócio? Não sei. Mas eu vou dizer para você como é que eu estou aplicando para o meu negócio. Há muito tempo atrás, em 2007, eu trabalhava na indústria automotiva nos Estados Unidos e eu me deparei com um problema muito sério lá de uma linha de produção que estava sob a minha responsabilidade. E eu fui apresentado a uma ferramenta de solução de problemas. Parece brincadeira, mas a ferramenta é uma ferramenta de solução de problemas que chama 8D.
É uma ferramenta de qualidade, de solução de problemas que foi desenvolvida naquele movimento que aconteceu de gestão de qualidade total, final dos anos 80, e ela foi retrabalhada dentro da Ford. O modelo 8D é um modelo que foi desenhado para resolver os problemas da Ford. E eu estava com um fornecimento na Ford, precisava resolver, e os caras me obrigaram a conhecer esse negócio chamado 8D, porque era a linguagem que eles falavam lá dentro. E eu era fornecedor. Então eu precisava convencer o meu cliente que o prejuízo que eu tinha criado eu ia recuperar e convencer na linguagem dele. E essa ferramenta é fantástica, por dois motivos. Primeiro, porque ela é extremamente didática. Você lendo o passo a passo do 8D, você consegue aplicar de maneira muito prática, muito direta. E segundo, porque ela é multidisciplinar. Ela serve para resolver qualquer tipo de problema, seja ele qual for. Ele vai abordar o teu problema hoje, a tua solução para um curto prazo, a tua solução para um longo prazo, e ele vai te levar a pensar em possibilidades de como você não deixar que aquele problema venha te afligir no futuro. Então, é isso que eu estou usando dentro do meu negócio. Se eu tivesse que dar hoje uma dica para alguém, a minha dica seria: porque ela consegue te levar, sem você precisar investir fortunas em grandes consultores. Hoje, com a facilidade que nós temos, o conhecimento online e a variedade de material disponível, você consegue facilmente pegar um tutorial e aplicar isso aqui no seu negócio, seja ele qual for. Caio, tudo até aqui muito bom, meu amigo. Mas a resposta a essa última pergunta já valeu a live, viu? É o que eu digo para você. Muito bom, viu, meu O amigo? 8D nasceu no pilar do José do Egito. Eu tinha um problema na mão que eu não tinha solução e disseram, te vira. E eu sabia que a minha sobrevivência dependia daquilo. Eu era um brasileiro, num país que não era o meu, com uma cultura que não era a minha, num setor que não era o meu. E aí José do Egito me ajudou. Que bacana, que bacana. Muito bom mesmo. E quais setores? A gente tem gente aí, Caio, pedi aí para eles responderem qual o setor deles. Tem gente de cozinha industrial, ótica, comunicação social, tecnologia, construção civil, setor alimentício, muita gente aí junto com a gente nessa noite. E quais setores você considera que serão mais afetados, negativa e positivamente pós-quarentena? Pastor, eu acredito que pós-quarentena nós não teremos nenhum setor que vai ser promovido ou que vai ter um declínio em função da quarentena. A forma como eu estou enxergando essa quarentena, ela tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente de uma demanda reprimida. Há uma demanda reprimida que está se criando nessa quarentena e quem estiver preparado, dentro daquelas premissas que eu comentei há pouco, eu acho que vai conseguir nadar esse oceano de braçada. Agora, você só vai conseguir nadar de braçada se você chegar lá. Se você morrer no meio da quarentena, você não vai ter a oportunidade de nadar do outro lado. Então, eu acredito que nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos reinventar os nossos processos e acelerar a nossa capacidade de transformação. Esse é o grande benefício, vejo. A pessoa, por exemplo, que trabalha com uma cozinha industrial, ela deve sendo tremendamente... Cair Meu novamente. amigo, isso realmente está muito comum nas lives, porque uma das coisas que está acontecendo com essa quarentena é uma sobrecarga de live, viu? Então, a nossa live hoje, inclusive, teve até uma qualidade superior a algumas que eu já fiz. Algumas que eu já fiz já teve muito mais instabilidade que a de hoje, tá? Sim. Aí você estava comentando sobre o caso da cozinha industrial. O caso da cozinha industrial, eu vejo como tem um impacto muito grande no primeiro momento em função das empresas que você atende e se essas empresas perseguem ou não. Por outro lado, você tem um momento onde você tem uma riqueza de oportunidade de poder navegar ao longo da pandemia. Então, é uma oportunidade de você se reinventar.
Você precisa reinventar, você precisa adequar a demanda do negócio que você tem e o nicho do seu mercado, não como uma mudança do seu negócio para o longo prazo, mas como uma ferramenta que vai fazer você chegar do outro lado. E chegando do outro lado, aí sim, você vai apresentar esse novo produto, essa nova relação comercial, essa nova forma de atender. O grande exemplo que eu vejo disso é o fenômeno que a gente está vivendo com o e-commerce. Se a gente parar para olhar, vamos olhar o que a Magazine Luiza fez na operação da plataforma dela. A Magazine Luiza, ela simplesmente abriu a plataforma dela para que o pequeno comerciante possa oferecer os produtos dele lá dentro e, com isso, ela ganha no nome e na plataforma dela e ela te dá a oportunidade de vender o teu negócio. Mas ela foi além. Ela abriu a possibilidade de você ser um promotor do Magazine Luiza. Então, se você não vende nada, se você não tem o que vender, mas você pode começar a fazer propaganda das promoções da Magazine Luiza para os seus contatos. E cada contato que compra através daquela tua promoção, ela te paga um percentual. Bacana. Do virtual do Magazine. Isso, a Magazine Luiza promove o negócio dela, promove o negócio dos parceiros que estão apresentando o produto dela e te dá uma unidade de ter resultado. Muito então, bacana. A gente precisa enxergar. E facilita isso. o caminho aí também. E facilita o caminho aí, que às vezes a pessoa fica com receio de como vai entrar com uma plataforma de e-commerce, ela pode entrar experimentando justamente o marketplace como esse do Magazine Luiza, né? Exatamente. E isso abre um nicho de mercado que ele é infinito. Um exemplo super interessante. Olha, eu me recordo, há 3 anos atrás, eu voltei para o Brasil, numa das viagens que eu estava fazendo, e eu discuti com uma pessoa que eu queria abrir o que seria um Rappi. Na época, o Rappi ainda não estava, acho que está com mais, deve estar com uns 4 ou 5 anos. O Rappi ainda não estava no Brasil. E eu sentei com um jovem que entendia desse negócio de aplicativo e dessas coisas que vocês entendem que eu não entendo. E eu sentei com ele e falei, cara, a gente precisa construir esse negócio aqui e colocar à disposição do supermercado. E esse negócio andou de lado, eu não tive tempo de me dedicar para esse negócio. Resultado, isso ficou de lado. Poucos meses depois, o Rappi veio. O Rappi ficou nessa patinada dele, briga com o iFood, coisa e tal. Hoje você abre, seja o iFood, seja o Rappi, ou seja o aplicativo do próprio supermercado, e você compra qualquer coisa para entregar online. É verdade. Poxa, a gente vem patinando em cima disso aí. E muita gente nova. E muita gente nova, e muita gente nova entrando, né? Anos. Exato, há nesse 2, 3 no anos. e-commerce. Exato. Se você tiver a curiosidade hoje, abre o seu iFood, abre o iFood, entra lá na aba supermercados. Aí você vai ver lá, bodega do seu Roberto, mercadinho do tio Antônio. Os caras foram do bairro, eles pegam a localização georreferenciada de onde você está, e eles pegaram todas as vendas pequenininhas da região e jogaram dentro da plataforma dele. Com isso, ele consegue alimentar o negócio dele, porque vai funcionar. Ele alimenta o entregador dele, ele te leva para dentro do aplicativo dele de maneira quase que involuntária e ele ajuda o mercadinho. Muito bacana. A uberização na alimentação, na compra de alimentos, né? Não é a uberização. À toa que tudo começou com o Uber Eats. O movimento começou com o Uber Eats. É verdade. E o iFood era aquelas revistinhas de bairro, né? Aquelas revistinhas de bairro em São Paulo. Exato. Era revistinha de bairro em São Paulo, de propaganda. Exato. E tudo, né? Que se deixava nos balcões das clínicas, do comércio. E eles acabaram iniciando o iFood. Muito bacana. Muito bom, Caio. Caio, antes da gente... Já estamos chegando ao final, mas toda crise tem uma oportunidade, né? Não existe crise sem oportunidade. Você já introduziu bem sobre isso. E qual é a grande oportunidade da crise, né? Você falou no começo também sobre a questão de otimizar os processos, otimizar os custos, tudo isso nós vamos ter como vantagem desse período que a gente está vivendo. E existe também alguma outra
vantagem, assim, outra oportunidade grande que você vê nesse momento? Você acabou de falar agora também dessa entrada no mundo digital. Você sabe que eu tenho participação em e-commerce também, né? Para mim também é um tempo de superação. Hoje eu não estou atuando diretamente, né? Quem atua é a minha esposa no e-commerce, né? A nossa tentativa de se superar nesse momento, né? Por exemplo, uma empresa que era fundamental na prestação de serviços para a gente, na nossa plataforma, inclusive uma empresa global, ela no final de ano saiu do cenário, passou a plataforma a operação no Brasil para uma outra, e em menos de 3 meses essa empresa veio à falência. Então isso afetou muito a gente, inclusive nos recebíveis de venda de final de ano. Então a gente já vinha tentando se superar disso e quando de repente veio todo esse período que a gente está vivenciando, né? Mas por outro lado, como e-commerce, ele continua em operação, né? Então, por mais que a gente tenha aí um passivo a ser resolvido do não ter feito os resultados do que a gente vendeu no ano passado, né, no final de ano, o que que nós temos? Nós temos que a operação não está suspendida, né? Porque é e-commerce. E o que que a gente tem visto? A gente tem visto que um universo que antes ignorava o e-commerce, hoje ele praticamente não tem outra opção. Então ele está começando a exercer essa cultura de compra pela internet pela primeira vez, né? Por conta de uma circunstância. E alguns deles está sendo uma experiência que eles dizem, poxa, por que que eu não fazia isso antes? Então, na verdade, também nós vamos mudar também a cultura de compra. Não vai deixar de ter a cultura da compra física, mas nós vamos começar a aumentar, já tá aumentando o universo de e-consumidores, não é isso? Sim, sim, com certeza. Eu vejo o cenário que a gente está vivendo, pastor. Se a gente tenta olhar isso de uma maneira muito ampla, né? O último momento da história, aonde nós tivemos um movimento de economia síncrono em todo o globo, em todos os países, foi no pós-guerra. O pós-guerra foi o último marco da economia, onde nós tivemos, de fato, um cenário de colapso, ou um cenário negativo para todas as economias. E o que aconteceu naquele momento, né? Naquele momento, nós tivemos aí os Estados Unidos emergindo como sendo o grande arquiteto daquele momento do cenário pós-guerra com aquele plano Marshall. Na verdade, o plano Marshall, por um lado, ele reconstruiu a Europa, reconstruiu o Japão, mas ele consolidou a hegemonia econômica dos Estados Unidos dentro daquele cenário. Hoje nós vivemos um momento onde a economia global está entrando num cenário de crise, e isso vale para todo mundo. Nós vivemos um momento onde as taxas de juros mundiais elas estão negativas, e países em desenvolvimento com uma economia um pouco aquém daquele nível dos países de primeiro caso nosso aqui no Brasil. Estamos com taxas de juros que nunca vimos antes. O Brasil com a taxa. Então, o que eu dizia era que eu enxergo que a gente está vivendo um momento onde toda essa reestruturação econômica do ponto de vista global, ela vai abrir para a gente uma oportunidade de como que nós vamos desenhar esse novo mercado. Eu acho que a nossa geração ela está tendo a oportunidade de redefinir a forma como nós vamos fazer negócio. Eu tenho ouvido muito, e eu sou muito jovem ainda, pelo menos assim me considero, mas eu tenho ouvido muito as pessoas reclamar de como se faz negócio. O modelo que se construiu o negócio até aqui. Da mesma forma que a gente escuta falar tanto da velha política. E esse ano nós temos dois fenômenos acontecendo. Nós temos uma oportunidade de reescrever a forma como nós fazemos os nossos negócios. E nós temos ainda um ano eleitoral. Então, eu acho que a nossa geração, nós que estamos hoje com essa responsabilidade ou com essa oportunidade nas mãos, nós precisamos fazer valer os nossos valores. Resgatar os valores éticos, resgatar os valores morais, resgatar, acima de tudo, os valores bíblicos, resgatar a hombridade humana, a nossa forma de fazer e de conduzir os negócios. Eu me lembro do meu avô. O meu avô ele olhava para mim e dizia assim, meu filho, se você disser uma coisa, você sustente, nem que o me porra.
E eu percebo que você ouviu bem esse conselho, viu? E pratica. E a Eu gente admiro precisa, muito sua integridade, viu? e a gente precisa resgatar isso. Mas a gente precisa resgatar isso entendendo que nós estamos vivendo uma realidade onde a tecnologia ela não é mais opcional. O uso dos aplicativos, o uso das operações rende, elas não são mais opcionais. É mandatória. Nós vivemos num momento onde o meu filho de 3 anos assiste aula online, onde drone não é mais hobby de alguém, mas é objeto de trabalho, de consumo, de pulverização, de entrega. Eu costumo dizer que nós vivemos hoje quase que a realidade dos Jetsons. Quando eu era criança, tinha um cartunzinho lá dos Jetsons. Às vezes eu me pego pensando se o Davi vai ter um cachorro chamado Totó ou um cachorro chamado Austral. E já existe, já que nós estamos falando de Dia das Mães, já existem os robôs que varrem a casa. É verdade. E aí, como que eu estou adaptando o meu negócio para esse cenário? E ele não perde a hora de varrer a casa, né, cara? Não perde. E você não precisa mandar, né? Porque ele vai só. E ainda volta É. para o local de recarregar. E aí por que é importante a gente entender isso? Porque o nosso cliente amanhã é o jovem que está crescendo nesse cenário. Como que você vai atender a demanda do seu cliente amanhã se você não conhece a necessidade? Você não conhece o que é o seu cliente, o que o seu cliente está vivendo hoje? A gente precisa se confrontar o nosso plano de negócio, o nosso produto, o nosso modelo de gestão com a realidade que está sendo semeada hoje na geração que está por vir. Ou o nosso negócio está fadado ao fracasso nos próximos 5 ou 10 anos. Verdade. Verdade, Caio. Caio, vamos compartilhar, vamos responder aqui umas 2 ou 3 perguntas, tá certo? Feitas pelos que estão nos acompanhando. Começando aqui com na faixa, qual a dica para quem trabalha com comunicação visual? Aí, Caio. É que nem Bom, empreendedor brasileiro, nunca desiste, entendeu? nunca desiste. Caio, ficaram 2 perguntas aí, uma de comunicação visual, né? Preocupado que Uhum. esse tempo está completamente parado e uma esperança de que quando isso voltar, acha muita necessidade nessa área de comunicação visual. E a outra, ele comentou sobre, na verdade, ele vê isso como o grande oceano azul, né? Isso até faz referência àquela literatura, né? Uhum. E ele coloca que vê isso como um mundo de grandes oportunidades. Pediu para você comentar um pouco sobre isso. Primeiro sobre a comunicação visual, eu acredito que o mercado de comunicação visual ele precisa se reinventar para que ele possa atravessar essa quarentena e colher os louros da oportunidade que vai surgir. Porque, a bem da verdade, enquanto essa quarentena perdurar, a comunicação visual ela tem 2 grandes desafios, né? Primeiro, ela não pode existir como ela existia outrora, porque ela não tem para quem comunicar, as pessoas estão em casa. Então, a forma de você fazer essa comunicação vai ser através das mídias sociais. Essa é a ferramenta que você tem que se reinventar. É assim que eu enxergo isso durante essa fase. Muito boa, De muito outra boa. forma, pós-quarentena, você vai ter uma infinidade de sobreviventes que precisam apresentar a sua marca. E essa marca ela vai precisar ser apresentada da forma mais rápida e mais competitiva. E aí eu acredito que as mídias sociais, de fato, vão ser não mais uma opção, mas vão ser mandatórias. Porque você não vai querer alcançar a pessoa onde ela está fisicamente, passando por um determinado ponto. Mas você vai querer alcançar a pessoa onde ela estiver, no momento que ela estiver, fazendo aquilo que ela faz no seu dia a dia. Então, eu imagino que essa movimentação de digitalização de comunicação visual, ela precisa existir e a indústria vai se transformar nesse sentido. É isso que eu vejo. Muito A, bacana. a segunda pergunta, qual que era, pastor? Desculpa. A segunda faz referência àquela literatura, o Oceano Azul, né? E aí ele Uhum. coloca dizendo que acho que esse momento é um momento de Oceano Azul, de olhar para o Oceano Azul, ver as grandes oportunidades, fugir das concorrências e pedindo para que você comente sobre isso, né? É, eu,
eu acho assim, o pós-pandemia é um momento de oceano azul. Mas esse momento de oceano azul, ele precisa de uma inovação. E aí eu queria usar um termo que está na moda, não por estar na moda, mas porque eu acredito nisso, que é o que a gente está chamando de uma mudança disruptiva. Verdade. A gente está vivendo um momento onde as nossas relações de consumo elas não estão evoluindo, elas estão mudando. É verdade. O nosso juízo de valor ela está mudando. E quem Disrupção, né? vai sobreviver e quem vai ter sucesso em nadar esse oceano azul são as pessoas que promoverem essa mudança disruptiva. Porque o que vai acontecer, na minha visão, se a gente tentar ilustrar pela literatura do oceano azul, você vai ter um oceano azul que vai estar aberto para todos. Todo mundo vai mergulhar lá dentro. A diferença é, você vai nadar, você vai passar ele de barco, você vai passar ele de jet ski. É isso que vai definir quem vai chegar do outro lado mais rápido, quem vai ter a maior fatia do mercado e quem vai alcançar o seu cliente de melhor forma. É quem tiver mais preparado para passar mais rápido ao longo desse oceano e aí deixar a sua marca. E talvez um momento como esse de quarentena seja um momento de estar repensando o seu negócio e de como você pode ser disruptivo, né? Também no teu setor, na tua área, que tu conhece melhor do que os outros, né? Como eu disse do iFood, né? Ele era uma revistinha de produto, né? E olha só, ele conhecia bem o negócio dele, né? Então ele simplesmente mudou completamente o negócio indo para o iFood, né? Então, o Caio falou muito bem no início. Ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo. Então, você pode analisar ele, reorganizar ele. Foi excelente aquela resposta lá que o Caio trouxe para a gente, da reorganização nesse tempo. E pensar de forma disruptiva também para o seu negócio, né? Eu acho Sim, que Caio. essa é a grande diferença. E você precisa aproveitar esse tempo da quarentena para você estruturar essa nova fase de uma maneira correta, de uma maneira técnica. Eu gosto do empirismo nos negócios, mas eu não gosto de ser empírico nos meus negócios. Então, eu gosto de ter o empirismo como sendo um fator que vai me ajudar no desenvolvimento, mas não como ser um modelo de condução de negócio. Então, assim, vamos aproveitar a quarentena na medida do possível. E eu estou usando o 8D, existem N outras ferramentas. E tente repensar o seu negócio sobre essa perspectiva. Tente repensar o seu negócio como você começando no novo cenário, como que você reinventa o seu produto. Porque aí você vai ter o cliente na mão no segundo momento. Perfeito. Eu acredito, Caio, que são muitas as perguntas dos amigos aqui. Profissionais liberais versus inteligência artificial. Você acredita que com esse caminhar para cada vez mais ter essa disrupção, cada vez mais partir para a tecnologia, como que a inteligência artificial poderia afetar algumas profissões liberais? Hoje se diz já, né? Hoje se diz já que a experiência com o Dr. Watson, né, na área jurídica, ele consegue responder uma consulta jurídica em tempo muito mais rápido, né? E nos Estados Unidos, que a questão da legislação é muito mais complexa do que aqui, porque cada estado, né, não tem uma espécie tão comum como a nossa de legislação, né? Muito mais assertiva, né? E de forma bem mais rápida, né? Isso eu não estou lembrando agora aqui exatamente os percentuais, mas o percentual de acerto do Otis para os profissionais era uma coisa gigantesca, porque ele sai lendo tudo que é a legislação e dá uma resposta muito exata, né? Dá uma resposta exata. E o mais importante, ela dá uma resposta exata e dá uma resposta fatídica. Isso. É impressionante. Inteligência artificial hoje é incrível. Mas o que eu queria comentar, né? Essa discussão da substituição ou do duelo entre máquina e homem, ela não é dos nossos dias. E aí eu queria dar um exemplo eu tenho um pouco mais de 20 anos de profissão. Eu comecei a desenhar
enquanto engenheiro, na prancheta, na mão. Hoje, não existe mais isso. Então, assim, 50% dos engenheiros eram engenheiros desenhistas e projetistas. Hoje não existe mais a figura do engenheiro desenhista. Hoje existe um profissional que ele é simplesmente um operador de um software que não é engenheiro. Ele é um operador de software. E ele faz tudo que a gente fazia de maneira muito melhor, mais rápido, com mais assertividade. Então, essa mutação das profissões, ela vai acontecer. Mas isso não acabou com a figura do engenheiro. Isso não acabou com a necessidade do engenheiro. Então, o que a gente está vivendo no nosso dia a dia é um ajuste, uma alteração das nossas demandas. E isso vai acontecer para todos os setores, principalmente para os setores de serviço e para os setores do que a gente criou o codinome, né, o nicho de profissional liberal. Agora, vai substituir a existência do profissional liberal? Não, não vai. Mas o profissional liberal que não evoluir a ponto de conseguir trabalhar com essa nova demanda, ele vai, de fato, ficar para trás. Não tem mais o que pensar. É muito simples. Eu me lembro que a primeira declaração de imposto de renda minha que eu fiz, eu tinha que ler um caderno, preencher um formulário e fazer um monte de conta e sair descobrindo aonde que se enquadrava cada item que eu ia colocar na declaração de imposto de renda. Hoje eu não preciso mais de nada disso. Hoje aparece um aplicativo que ele tem lá o mesmo campo, ele diz o que é que eu coloco, se eu coloco errado ele mesmo corrige, ele verifica se está faltando e eu deixei de precisar fazer a minha declaração? Não. Deixou de ser necessária a figura do contador? Não. Agora, o contador que se escondia atrás daquela demanda, esse profissional ele acabou. A leitura que eu faço é o profissional que vendia que apresentava dificuldade para vender facilidade, ele está fadado ao fracasso. E isso independe do desenvolvimento de IA, ou isso independe do desenvolvimento até mesmo da tecnologia. Eu acho que isso é fruto do mercado. Perfeito, perfeito. Caio, vamos aqui 2 minutinhos para essas duas últimas perguntas, tá? Essa daqui, do salão de beleza, porque muitos não vêm. Qual a ideia para no salão de beleza? Porque muitos não vêm e também não querem serviço a domicílio, né? Acho que fala mais especificamente nesse tempo agora, né? E a gente pode ver isso aí não só salão de beleza, mas outros negócios de serviço também que se assemelham, né? Eu tenho um comentário assim, quase que uma revolta pessoal com o que aconteceu da pandemia no que diz respeito ao barbeiro, né? Eu precisando cortar Tem o barbeiro cabelo, também né? aqui com a gente hoje. Eu precisando cortar o cabelo grande e cresce rápido, o meu grande, do Davizinho grande, e o O meu cabelo também não ficou de quarentena, não, continuou crescendo, viu? barbeiro não pode trabalhar. Eu fui pegar e fui ler o que estava sendo colocado na regra da quarentena, né? Do que podia abrir e o que não podia abrir. E eu me deparei que o pet shop pode abrir. Então, assim, você pode tosar o cachorro, mas não pode tosar a pessoa. Ô, Caio, deixa eu te dizer, eu tenho falado isso aí também. Rapaz, é impressionante. Eu não acho que o pet shop deva ser fechado, eu acho que ele deve estar aberto, sim. Mas eu também fez a mesma pergunta que você. Poxa, você pode tosar o cachorro, mas a mulher quer fazer uma escova, não pode. O marido quer cortar o cabelo, não pode. E aí eu fui mais adiante, né, Caio? Porque você sabe que a gente se mobilizou para levantar recursos para auxiliar pessoas num momento de dificuldade como esse, né? Aham. Muitas famílias, né? E, por exemplo, eu abri o templo para receber doações e a gente abriu o templo também para assistir as famílias. Mas, por exemplo, tudo isso que a gente fez, eu estava colocando em risco a minha própria pessoa. Eu podia ser levado à delegacia porque eu Uhum. não poderia abrir segundo Sim, o decreto, né? sim. Então a gente vê aí um descompasso muito grande. No momento como esse, que, por exemplo, a igreja precisa estar pronta para continuar servindo, ainda que não com os cultos presenciais, digamos assim, você não pode ignorar que, no momento de pandemia, a assistência religiosa tem um fator fundamental na saúde emocional, mental e espiritual, que colabora, inclusive, para a imunidade do organismo, Claro. né? E aí você vê, você pode abrir um pet shop, mas
eu abrindo a igreja para poder atender, fazer um culto virtual, ou teve pastores que foram levados à delegacia, porque estava fazendo culto virtual, né? Ou você abrir um templo para poder receber doações e fazer doações a famílias carentes, você corre um risco, né? Hoje nós não temos segurança jurídica para fazer isso, né? Embora a gente sabe que existe aí uma questão que não é a da nossa live hoje, né? Mas que o decreto de Constituição aí tem uma disparidade. Mas essas são as questões que eu tenho feito também no Pet Shop, né? E aí, pastor, tem um comentário que eu acho que também cabe, né, a gente fazer, e talvez seja o ponto mais importante, ou não diria o ponto mais importante, mas talvez fosse o meu maior desejo do pós-pandemia, que é a gente conseguir enxergar uma mudança no ser humano. A gente conseguir enxergar uma mudança em nós, na forma de nós entendermos aquilo que nós estamos vivendo e a capacidade de respeitar aquilo que nos é proposto. Porque o contraponto que eu fiz com a questão do corte de cabelo lá, que tanto me incomodava, foi o seguinte. Eu falei, puxa vida, a gente vinha numa, eu não sei se vocês acompanharam a curva de isolamento por bairro que a prefeitura estava apresentando. Você via uma curva de isolamento, tinha bairros que tinha 50%, 30%, 40%. Na semana que o governador falou que iria estudar uma possível flexibilização do isolamento, esses números eles caíram assustadoramente. O que é que aconteceu 15 dias depois disso? O nosso sistema de saúde entrou em colapso. Então, esse comportamento nosso, ele acaba jogando contra as nossas próprias escolhas. Então, a gente acaba sendo exposto a decisões extremas e algumas delas até esdrúxulas pelo próprio comportamento que nós, ser humano, promovemos no nosso dia a dia. E talvez essa seja uma grande reflexão que a gente precisa fazer nesses dias. A gente vive um momento hoje onde que se você precisar da UTI, não interessa se você tem plano de saúde ou não. Não tem UTI. Você vai Está para onde? lotado. Está lotado. Fortaleza está lotado já. Fortaleza está lotado. Você vive um Teve momento onde você... duas pessoas nossas da igreja, de ontem para hoje, tentando internação e com dificuldade de internação. Graças a Deus já conseguiram. Então, assim, e aí a gente vive assim... E isso foi criado por quem? Isso foi criado por nós. Isso foi criado por nós. Nós iniciamos o processo de não respeitar aquele movimento. Por quê? Porque nos falta o conhecimento. E aí aquela mesma capacidade empreendedora, criativa, resiliente que nós temos, tão necessária para conduzir os nossos negócios, se ela não for bem controlada, ela acaba desvirtuando a gente e leva a gente hoje a querer emitir parecer sobre tudo. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi tanto especialista em epidemia como eu vi nos últimos 3 meses. Todo mundo tem um parecer e tem um modelo sobre distanciamento social, sobre lockdown, sobre não sei o quê, sobre o uso de máscara, não usa máscara, o que E é toma, muito o que estranho. toma. É muito estranho, né, Caio? Porque nós estamos lidando com uma coisa tão nova e todo mundo já sabe a resposta, né? Não, e assim, e é tudo diferente do que o mundo está fazendo. Então, o cenário, a conclusão que eu tive, e inclusive a conversa que eu tenho tido com os meus pais, com os meus, é o seguinte: eu digo, olha, a gente vive um momento onde nós não temos a solução certa. Nós temos protocolos de tentativas. Então a gente precisa se convencer e se conformar a tentar, conforme aqueles que estudaram para emitir um parecer. Eu não vejo outro caminho. Opinar sobre um negócio que você não domina ou ir de encontro sobre aquilo que você não domina, para mim, é uma grande expressão da ignorância. E a gente não pode fazer isso. Verdade. Eu tenho, inclusive, no nosso comitê de enfrentamento de crise na igreja,
nós temos o Dr. Ítalo, né, que está participando com a gente, para a gente ter justamente uma visão médica da situação. E o Dr. Ítalo é uma pessoa extremamente qualificada nessa questão da Covid-19. E não é uma pessoa só teórica, de ter lido artigos a respeito, né, que ele está muito bem informado sobre isso, mas é uma pessoa da linha de frente de combate, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida dele e ele está sendo um instrumento também, juntamente conosco, ali no nosso grupo de enfrentamento de crise na Decidade, nesse momento. E é como você diz, a gente precisa contar com pessoas que entendam de outras áreas, né? Eu não chamei um médico para falar de negócios, eu chamei um homem de negócios aí, um executivo, porque cada um sabe emitir parecer melhor dentro da sua própria área, né? Exato, exato. Né? E essa iniciativa da igreja, pastor, essa iniciativa sua, essa transformação que a gente está vendo na nossa cidade, ela é valiosíssima. Porque isso produz valor para a igreja enquanto igreja. Isso se traduz como contribuição que você consegue mensurar para a sociedade. A igreja ela tem uma orientação. Ela não está à mercê do que você está recebendo e está sendo bombardeado em mídia social, em jornal ou em qualquer outra coisa. Existe um trabalho que ele é feito, que ele é planejado, que ele é desenhado, que sabe-se aonde se quer chegar. E isso é importante para que a gente possa alcançar o nosso objetivo como igreja. Maravilha. Caio, que palavra final. Eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, muito útil, né? A turma deu aí vários feedback positivos, gostaram demais. Inclusive, peço até desculpa, porque eu marquei um tempo com você, já estou aí, já extrapolei o tempo que a gente tinha combinado com você, mas obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado. O pessoal gostou muito aí pela própria interação que eles participaram com a gente, né? Não deu para responder todas as perguntas de vocês, mas obrigado pela participação de vocês. E deixa uma palavra final para os nossos empreendedores, empresários, ou aqueles que ainda não empreendem, mas estão sonhando em empreender. Vendedores também, né? Teve pergunta aqui de vendedor também e acabou com o tempo passando, acabou não dando para compartilhar, mas como que o vendedor também poderia sobreviver e se reinventar nesse tempo, né? E se puder responder essa daí, já finalizar dando a palavra para todos, eu agradeço. A área de vendas, ela tem a grande oportunidade de permanecer no mercado durante a quarentena. Talvez seja a atividade que mais se reinventou ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a vendas começou com o escambo. E hoje ela permanece da forma mais inusitada que a gente possa imaginar. E é uma relação de proximidade e de confiança. E isso vai permanecer. A gente precisa só entender qual é o linguajar que se usa hoje para essa área de vendas. Outrora você vendia trocando mercadorias, depois você começou a vender trocando por dinheiro. Hoje você vende com plástico. Há muito tempo que na minha carteira não tem papel e só tem plástico. O meu dinheiro há muito tempo que é de plástico. E o pessoal que trabalha com vendas, ele precisa se adaptar não somente no meio de pagamento, o plástico, mas ele precisa se adaptar no meio de apresentação do seu produto. As pessoas hoje, muitas vezes não estão com tempo ou com disponibilidade. Oi. E agora ainda tem a carteira digital, né? E agora ainda tem a carteira digital. Então, e as pessoas hoje elas não estão com tempo ou com interesse de ir até a loja. Então, ela quer que você apresente aquilo que você tem para ele vai verificar o que atende, o que não atende e vai te pedir para mandar lá. E esse processo, ele já existe. Esse período que a gente passou fora, eu tive algumas experiências super interessantes. Eu precisei comprar uma calça. Eu não tinha certeza do número da calça. E aí a loja mandou para mim 3 números de calça que eu escolhi, eu provei, fiquei com uma e devolvi as outras 2. E assim eles vendem roupa online. Sem contato com pessoa nenhuma. A nossa relação de confiança no Brasil está longe de chegar nisso. É verdade, tá. Mas a gente precisa começar a pensar nisso, porque vai chegar. Verdade. Talvez há 2 anos atrás você não teria coragem de deixar o seu cartão gravado em aplicativo de pagamento nenhum. Hoje você deve ter no Uber, você deve ter no 99 Táxi, você deve ter no iFood e por aí vai.
Então, essa relação vai se transformar e nós de vendas, as pessoas que trabalham com venda, precisam entender isso. E aí eu queria deixar uma reflexão de que o jeito como nós fazemos esses negócios, eles estão mudando. Eles precisam ser mais eficientes e precisam ser mais instantâneos. Os meios de pagamentos hoje, eles são instantâneos. As pessoas querem a coisa para ontem, rápido. Hoje o dinheiro é virtual, a sua carteira é virtual, o seu cartão é virtual, a sua habilitação é virtual. Mas nós precisamos manter. O nosso Deus conhece o mesmo. E nós precisamos manter isso. Que a gente possa trasladar para esse dia e essa vivência de realidade virtual, sabendo manter e assegurar a certeza e a convicção que nós temos no nosso Deus e nos nossos valores, porque a nossa vida é virtual, o nosso dinheiro é virtual, mas o nosso Deus, ele é real. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção, Davi. Muito obrigado, cara, Davi. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo. E obrigado a todos vocês que participaram. A live vai estar aí disponível nas próximas 24 horas. Você pode estar compartilhando com algum amigo seu da área de negócios que não pôde participar aqui ao vivo com a gente. Caio, vou pedir mais uma vez a você, deixar que você faça essa oração final aí para a gente se despedir dos nossos amigos. Amém. Oremos. Senhor Jesus, Santo Deus e Pai, eu levanto a minha voz em oração a Ti, Senhor, essa noite, com um pedido específico, Deus. Eu quero te pedir, Pai, que de maneira sobrenatural o Senhor possa vir a visitar o Teu povo, os Teus empresários, Senhor, dando graça, sabedoria, discernimento e iluminação dos céus, para que possam redesenhar os seus negócios, Pai, e encontrar prosperidade na Tua bênção, na Tua palavra e no Teu caminho, Jesus. Nós fazemos negócios, Senhor, porque nós precisamos viver, mas o nosso grande, Senhor, é de exaltar e engrandecer o Teu nome através das nossas vidas. E se pudermos assim fazer também através dos nossos negócios, a nossa alegria, a nossa satisfação é plena. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, do Teu discernimento. Abre os nossos olhos, assim como o Senhor fez com José do Egito, para que nós possamos passar por esses dias difíceis que estamos vivendo e nos preparar, Senhor, para o oceano azul, que eu quero profetizar em nome de Jesus, na vida de cada um dos empreendedores e dos empresários que professam o Teu nome, para a honra e glória de Jesus. É assim que eu te peço e por fé que eu já te agradeço. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Creio que se vocês capturarem bem esse tempo, vocês podem, na verdade, saírem mais fortes, com lições aprendidas que serão muito importantes aí, não somente para esse momento pós-pandemia, como para todo o histórico de sua vida. Lições aprendidas a gente leva por toda a vida. E com essa participação do Caio, com certeza, creio que foi muito útil para todos vocês, como foi para mim. Grande abraço, boa noite a vocês, Deus abençoe e honre ao Senhor nos negócios que Ele tem colocado em suas mãos. Abraço, Caio, até mais. Pastor, obrigado, prazer. Muito obrigado.